Começa agora o Revista TST com os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Operador de áudio sem registro profissional consegue enquadramento como radialista. Shopping de Salvador deve destinar espaço para filhos de lojistas em período de amamentação. Você sabe o que é ponto britânico? Confira a resposta no quadro Quero Post. E ainda, uma entrevista com o novo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. O Revista TST está no ar. O Revista TST de hoje começa com o destaque de um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. E quem acompanhou a sessão e traz mais informações é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O processo analisado pela Seção de Dissídios Coletivos do TST envolve a renovação de um acordo coletivo de trabalho entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o Sindicato dos Trabalhadores em empresas ferroviárias da Zona Central do Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores entrou na Justiça pedindo a reabertura da discussão de algumas cláusulas do acordo que haviam sido negadas pela empresa durante as tentativas de negociação coletiva. Uma delas foi sobre a estabilidade para os empregados portadores do vírus HIV e dos acometidos por câncer. A cláusula do acordo garante a estabilidade no emprego, além do pagamento de salários e demais benefícios aos empregados com HIV e câncer, a partir da data em que for confirmada a existência da doença, até a cura ou incapacidade total do empregado para o trabalho. Acompanhe agora na reportagem o resultado do caso. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, aceitou o pedido do sindicato. Para o TRT, é válida a garantia de emprego até a incapacidade total do empregado para o trabalho, reconhecida pela Previdência Social. O entendimento foi com base na súmula 443 do TST, que considera discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite preconceito, garantindo a eles o direito à reintegração no emprego. A empresa entrou com recurso na Seção de Dissídios Coletivos do TST, alegando que os empregados com câncer não deveriam estar enquadrados na cláusula que determina a estabilidade. Mas o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, negou o pedido. Segundo o ministro, a estabilidade não deve ser limitada aos trabalhadores portadores de HIV. O relator explicou ainda que a maioria das turmas já se posicionou com esse mesmo entendimento. 6 turmas acolheriam a tese, 2 turmas não acolhem a tese. Só para informação. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, acompanhou o relator, com base na súmula 443 do tribunal. Presume-se discriminatória a dispensa de empregado portador de HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então, não limitou ao HIV. Mas a ministra Maria de Assis Calcin abriu divergência. Para a ministra, a estabilidade deveria ser apenas para os empregados portadores de HIV. A ministra citou ainda um precedente da Corte Superior Trabalhista que considerou que câncer não se enquadra na súmula 443 do TST. Não quer se dizer que não seja uma doença grave, óbvio, mas não era estigmatizante. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga acompanhou a divergência. De acordo com o ministro, é possível estabelecer garantia de emprego em norma coletiva de trabalho, desde que não seja por motivo de doença estigmatizante. Pode a dispensa ser discriminatória em razão de ser portador da doença. Se a dispensa é discriminatória, é verdade, caberá naturalmente a garantia de reintegração em face da discriminação que será sempre odiosa. Agora, eu criar uma regra objetiva e dizer regra objetiva, olha, a dispensa do portador da HIV e de portador de câncer é ilícita e impõe a reintegração. Na realidade, eu estaria contrariando os cânones
e estabelecendo ou instituindo uma garantia de emprego diversa daquela permitida em lei. Acompanharam o voto do relator, ministro Maurício Godinho Delgado, pela garantia da estabilidade de empregado com câncer, a ministra Kátia Magalhães Arruda, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, e o presidente do tribunal, ministro Brito Pereira. Tiveram o mesmo entendimento da divergência aberta pela ministra Maria de Assis Calcem para não fixar a estabilidade aos trabalhadores com câncer, a ministra Dora Maria da Costa e o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Por maioria de votos, a cláusula do acordo coletivo foi considerada válida e, além dos empregados portadores de HIV, os trabalhadores com câncer também terão direito à estabilidade no emprego. E também tivemos julgamento importante na seção 2 de dissídios individuais. Veja na reportagem. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração imediata de uma bancária do Itaú Unibanco. Ela foi dispensada por justa causa enquanto recebia auxílio acidentário para tratamento de transtorno psiquiátrico. Na Justiça do Trabalho, a bancária pediu em tutela antecipada a reintegração no emprego, além do restabelecimento dos planos de saúde, odontológico e o pagamento da complementação do benefício previdenciário. A primeira instância negou a liminar, entendendo que a análise da validade da dispensa por justa causa durante a suspensão do contrato de trabalho, como é o caso da trabalhadora que estava afastada por licença médica, exigiria a produção de mais provas. Contra essa decisão, a empregada entrou com um mandado de segurança no TRT do Rio Grande do Sul, mas o pedido também não foi aceito. No recurso ordinário apresentado no Tribunal Superior do Trabalho, ela reiterou que foi dispensada durante período de estabilidade e que, em razão da demissão, ficou impossibilitada de continuar o tratamento de saúde que motivou o afastamento. Ao examinar o recurso na SDI 2, o ministro Alexandre Agra Belmonte afirmou que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito e o perigo do dano. Segundo o relator, a dispensa não poderia ter ocorrido porque o afastamento previdenciário suspende o contrato de trabalho. Se estava suspenso por doença, sarampo, catapora, resfriado, seria até interrupção, ou se estava suspenso por conta de acidente de trabalho, pouco importa. Naquele momento, ela não podia ser despedida. O relator ressaltou que a análise da validade da justa causa realmente demanda a produção de provas no processo principal e não pode ser apreciada por meio de mandado de segurança, instrumento excepcional e de alcance restrito. Segundo o ministro, é possível constatar, com base na documentação apresentada, que a dispensa ocorreu durante a suspensão do contrato de trabalho. Entre outros aspectos, ele observou que a penúltima licença expirou em um determinado dia e logo no dia seguinte foi protocolado um novo atestado. Há um atestado recebido pelo empregador, emitido um dia antes da despedida, comprovando que a impetrante, abro aspas, não está apta para exercer suas atividades profissionais pelo período de 90 dias a partir de 5/7/2016, fecho aspas. Observa-se também dos outros documentos que foram colacionados que a impetrante afastou-se em razão de transtorno psiquiátrico, com quadro de ansiedade extrema e depressão relacionada ao trabalho. Isso está escrito na CAT. O ministro explicou ainda que os artigos 476 da CLT e 63 da Lei 8.213, de 1991, dispõem que o empregado no gozo de auxílio-doença é considerado em licença e que seu contrato de trabalho é suspenso em caso de afastamento por mais de 15 dias. Nessas circunstâncias, a dispensa só é possível por justa causa, matéria que ainda está sendo discutida na ação principal. Por unanimidade, ficou decidida a reintegração da bancária no cargo que exercia anteriormente, com os benefícios legais e normativos, garantidos planos de saúde e odontológico. Caso a decisão não seja cumprida, ficou estabelecida multa diária de R$ 500 em favor da trabalhadora. Ainda cabe recurso. Você sabia que o TST tem uma conta na rede social Instagram?
Esse é mais um espaço para a divulgação das ações do tribunal e para a interação com a sociedade. Siga você também o nosso canal e participe dos sorteios realizados na página. O endereço é @TSTJus. E depois do intervalo, você sabe o que é ponto britânico? Confira a resposta no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta. E vamos ao giro de notícias pelas turmas, conferir mais casos julgados pelo TST. E eu começo com o destaque da segunda turma. Um operador de rádio que não tinha registro profissional conseguiu ser enquadrado como radialista. Em defesa, a empresa sustentou que o operador jamais prestou serviços de radiodifusão ou de televisão, condição necessária para o enquadramento. O caso chegou ao TST. A relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, negou o recurso da empresa, por entender que o reconhecimento da função de radialista não pressupõe o registro profissional na Superintendência Regional do Trabalho, acompanhado do diploma, certificado ou atestado. E, no caso, ficou comprovado ainda que o trabalhador, de fato, exercia a atividade de operador de áudio. E um shopping de Salvador vai ter que destinar um local apropriado para que as empregadas deixem os filhos sob vigilância e consigam amamentá-los. O caso é da sexta turma. A Justiça do Trabalho julgou um caso que discutia a responsabilidade da criação de um local apropriado para que as trabalhadoras de um shopping em Salvador pudessem amamentar os filhos durante o período previsto na CLT. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública afirmando que a obrigação seria do estabelecimento, mas o shopping sustentava que não havia norma legal que determinasse a construção desse espaço. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia entendeu que o shopping deve proporcionar um local apropriado para que as empregadas dos lojistas abrigassem os filhos sob vigilância e pudessem amamentar, com base no artigo 389 da CLT. De acordo com os parágrafos 1º e 2º da norma, todos os estabelecimentos em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos devem ter à disposição um local apropriado que permita às empregadas dar assistência aos filhos no período da amamentação. O artigo apenas retira a necessidade de se ter um local mediante convênio com outras entidades. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o shopping afirmou que o conceito de estabelecimento que trata o artigo não abrange os shoppings, mas a relatora do caso na sexta turma, a desembargadora convocada Silene Amaro Santos, não aceitou o recurso. Para a relatora, o cumprimento dos dispositivos da CLT é fundamental para garantir a prática da amamentação pelas empregadas das lojas de um shopping. O ministro Augusto César Leite de Carvalho entendeu que o direito das empregadas à amamentação precisa ser assegurado no caso. O espírito da norma é assegurar, inclusive numa situação como essa, em que você tem uma pluralidade de estabelecimentos empresariais, a proteção a essa mulher nessa sua contingência, na contingência de vida em que ela está em período de aleitamento, e ela precisa dessa proteção especial. A ministra Kátia Magalhães Arruda concordou com a relatora. Para ela, o shopping deveria ter apresentado alternativas para assegurar o direito à amamentação. É uma pena que a estrutura de um shopping, que normalmente tem um espaço amplo, os shoppings costumam ter espaços amplos, não possam ceder uma sala que é o que a lei está exigindo, um estabelecimento, enfim, ou apresentar alternativas. Por unanimidade, o recurso do shopping foi negado, ficando mantida a decisão regional que determinou que o estabelecimento proporcione local apropriado para que as empregadas lojistas abriguem os filhos sob vigilância e dê assistência no período de amamentação. E o nosso giro de notícias segue agora para a oitava turma. A Petrobras não vai ter que indenizar uma engenheira aprovada em concurso público, mas que não foi admitida. Na Justiça, a trabalhadora questionou o fato de ter sido aprovada em 13º lugar no concurso,
mas apenas convocada para compor um quadro de suplentes. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, observou que a frustração causada à engenheira por não ter sido admitida, mesmo tendo sido aprovada no concurso, não caracteriza por si só ato ilícito que justifica a condenação. A ministra destacou ainda que não ficou configurada situação constrangedora capaz de causar danos ao direito de personalidade da trabalhadora. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a dúvida que foi publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post é do Virgílio Luiz e ele quer saber o seguinte: o que é ponto britânico? Confira na reportagem. Em tempos de trânsito caótico, ônibus e metrôs lotados, pelo menos nas grandes cidades, chegar ao trabalho no horário virou um verdadeiro desafio. O Kleber até tenta. Ele acorda cedo para fugir do congestionamento e bater o ponto na hora certa, às 8 da manhã. Eu acordo por volta de 5 horas, saio de casa em torno de 5h40, pego o carro, vou até a cidade mais próxima. De lá eu pego o ônibus em torno de 6h05 da manhã e chego próximo de 7 e pouco da manhã aqui por causa do trânsito. Os comprovantes de pontos são todos guardados. O Kleber organiza uma planilha com os horários de chegadas e de saídas. É importante você ter todo esse controle, pelo menos mensal, porque aí é onde fecha a folha, eles te passam para o seu conhecimento e você rubrica. Mas será possível alguém chegar e sair do trabalho todos os dias, exatamente no mesmo horário? Esse registro invariável da jornada de trabalho é conhecido como ponto britânico. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento é que esses pontos, com horários uniformes, não valem como prova em processos trabalhistas. O ministro Cláudio Brandão explica o porquê. O Tribunal Superior do Trabalho já pacificou o entendimento quanto a esse tema, no sentido de que, como não é um fato verossímil, não é um fato que tem aparência de verdade, porque praticamente é impossível alguém, todos os dias, entrar e sair do mesmo horário, sem variação de minutos do seu trabalho, entende que este ponto invariável gera uma presunção relativa, ou seja, ele reflete uma realidade que presumidamente não aconteceu. Por isso, o empregador é que tem que provar que, de fato, o horário foi aquele. A regra vale para todos os tipos de ponto. Isso vale para o cartão de ponto assinalado mecanicamente, isto vale para os registros materiais feitos à mão, por exemplo, um livro de ponto, também nos espelhos chamados de ponto, que são relatórios mensais, ou semanais, ou quinzenais, em que o empregador imprime, gera um relatório do sistema informatizado, o empregado assina esse relatório. E aí, se o relatório, mesmo contendo a assinatura do empregado, registrar um horário invariável, este horário tem uma presunção de que não aconteceu de fato. E no próximo bloco, uma entrevista com o novo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. Estamos de volta com o Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o novo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva. Ele assume a vice-presidência da Corte para o biênio 2018-2020. Olá, ministro, muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. Bom, ministro, qual foi a impressão do senhor nesses primeiros dias como vice-presidente do TST? Está dentro das suas expectativas? O que o senhor está achando? Olha, é mais um desafio novo. Depois de 36 anos de magistratura, e a vida da gente é assim mesmo, né? A cada momento, uma nova missão. Nos últimos 2 anos, tive a oportunidade de estar à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, e ali acompanhei o trabalho de 3.000 juízes e quase 600 desembargadores em todo o Brasil, em 24 tribunais regionais. Foi uma excelente oportunidade de conhecer a Justiça do Trabalho e conhecer o Brasil.
Agora, o nosso desafio na vice-presidência é estar ao lado do presidente em todas as suas ações, substituí-lo quando necessário e, na competência exclusiva da vice-presidência, despachar os recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, estabelecer as políticas nacionais de conciliação e também uma área não menos importante, que é intermediar a conciliação nos dissídios coletivos, nos conflitos coletivos de trabalho. Bom, a conciliação, ministro, ela é uma área da vice-presidência que tem crescido cada vez mais. Qual é a visão do senhor sobre a importância das atividades relacionadas à conciliação na vice-presidência, mas envolvendo a solução autocompositiva de conflitos coletivos da competência originária do TST? E o papel que o senhor passará a exercer enquanto vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e gestor nacional de conciliação, ministro? Olha, mesmo como corregedor, a minha menina dos olhos era a conciliação através dos sejusques, não é? Eu sempre, como corregedor, incentivei a instalação dos sejusques. Porque hoje, mais do que nunca, nós temos que procurar meios alternativos de solução de conflitos, além da sentença, da decisão judicial. É da nossa natureza a conciliação, desde o início do processo do trabalho. E também é uma característica da sociedade moderna, a solução de conflitos através da negociação, do diálogo, da abertura, de um contato sincero na busca sempre de uma solução amigável. Na vice-presidência, além de estabelecer política nacional de conciliação, nós também temos o papel de intermediar os conflitos coletivos, que é importantíssimo. Na verdade, é um trabalho silencioso, que a sociedade não acompanha, não conhece, e só tem conhecimento quando essa negociação é frustrada. É feito um trabalho de bastidores muito intenso para prevenir esses conflitos e para manter a paz social. O senhor mencionou, enquanto corregedor, sobre a preocupação em relação aos sejusques. Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo qual a importância dos sejusques. Olha, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ano passado, ele baixou a resolução 174, no passado, ano retrasado, enfim, criando essa figura dos centros de conciliação no primeiro grau e também no segundo grau, com o objetivo de alavancar este processo de diálogo entre as partes. Hoje, praticamente, nós temos esses centros em todo o Brasil. E qual é a finalidade? A finalidade é fazer com que as partes, num prazo bem curto, possam estabelecer um primeiro contato por uma conciliação. Porque, até então, o reclamante entrava com o processo, era marcada uma primeira audiência, às vezes essa audiência demorava 4, 5, 6 meses, não é? E até lá nada se fazia. Com esses centros, essa primeira audiência passa a ser realizada ali. E mesmo quando não há conciliação, é possível ao reclamante receber seu saldo de salário, seu fundo de garantia, ou seja, já uma resposta para aquela pretensão daquela pessoa que recorre ao judiciário. Independentemente disso, nós temos um índice muito bom de conciliação no Brasil hoje, que está por volta de 40%. De cada 100 processos distribuídos, 40 são conciliados. E este índice foi, sem dúvida, alavancado pela criação desses centros. O senhor poderia dar um exemplo de situações importantes para a sociedade envolvendo a mediação de conflitos coletivos? Poderia me reportar ao que foi feito pela vice-presidência anterior, não é? Nós não tivemos greve de aeronautas, não tivemos greve significativa dos Correios,
são setores muito sensíveis para a sociedade. E esse trabalho de conciliação da vice-presidente, como disse anteriormente, é um trabalho silencioso que não aparece. Não aparece exatamente porque evita que os problemas aconteçam, não é? E eu espero também conseguir ter a expertise que o anterior vice-presidente teve com a ajuda do seu juiz auxiliar, a fim de que consigamos evitar esses conflitos coletivos. Ministro, quais são as suas preocupações e o que o senhor considera importante no trabalho que vai desenvolver na vice-presidência em relação à atividade de admissibilidade dos recursos extraordinários? É preciso explicar um pouquinho como funciona. O processo de trabalho tem uma característica muito especial, porque o TST ele examina a matéria constitucional, o que não ocorre com outros tribunais superiores. Porque ele examina no primeiro momento a matéria constitucional, só aí cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que se pretende nesse recurso extraordinário? Verificar se a Constituição foi observada ou não. Então, se nós considerarmos o grande volume de processos julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho e considerarmos a grande quantidade de matéria constitucional que consta nesses recursos, dá para ter uma ideia da carga de trabalho da vice-presidência. Então, cabe ao vice-presidente despachar todos os recursos extraordinários, verificando aqueles que, seguindo padrões bem objetivos estabelecidos na lei, aqueles que devem ir para o Supremo Tribunal Federal e aqueles que não devem ir. Ministro, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os trabalhadores e empresas como gestor nacional da conciliação e responsável pela conciliação dos conflitos coletivos aqui no TST? Quanto aos nossos cooperadores, eu diria que eles terão todo apoio da vice-presidência. Nós estaremos junto deles, trabalhando lado a lado com parceiros, para que a conciliação no processo de trabalho se firme cada vez mais como uma alternativa importante para a solução de conflito. Em relação aos dissídios coletivos, conflitos coletivos, vamos continuar fazendo esse trabalho de prevenir litígios, sempre preservando a paz da sociedade. Bom, e o Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando outras notícias no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.